Olá! Elas estão no celular, nas redes sociais, nas transmissões esportivas e até na rotina de quem nunca apostou. As bets se espalharam pelo Brasil, prometendo diversão, dinheiro fácil e a chance de transformar um pequeno palpite em um grande prêmio. Mas por trás dessa propaganda e dos bônus de boas-vindas, existe uma indústria desenhada para manter o jogador apostando e para muita gente a brincadeira pode rapidamente se transformar em dívida, perda de controle e dependência. Quando apostar deixa de ser entretenimento e passa a ser um problema, quais são os impactos das bets na vida financeira, na saúde mental e até nas relações familiares? É sobre isso que nós conversamos daqui a pouquinho. E ainda, os desafios da rede de proteção a crianças e adolescentes vira tema de livro e um espetáculo documental que retrata a vida de profissionais do sexo em Porto Alegre. Não sai daí que o Revista está começando agora. Tem gente que aposta por curiosidade, tem pessoas que entram na brincadeira para tentar ganhar um dinheirinho a mais e tem ainda os que acabam perdendo o controle. O que começa como uma aposta pode virar dívida, afetar a saúde mental e mudar completamente a vida de quem está do outro lado da tela. E é sobre essa realidade que a gente fala agora. Já usou casa de apostas? Não. Sim. Já ganhou dinheiro? Já perdeu dinheiro? Já ganhei e já perdi também. As duas coisas? Duas coisas. Já. Já ganhou dinheiro? Já perdeu dinheiro? Perdi. Perdeu? Muito pouco? R$10. No Tigrinho eu perdi dinheiro. Muito pouco? Ah, é pouco, mas perdi. Para muita gente, apostar já virou parte da rotina. Com a facilidade e a promessa de dinheiro rápido, as bets passaram a fazer parte do cotidiano dos brasileiros. Mas o que começa como uma aposta pode virar dependência, como conta essa jogadora que não quis se identificar. Não tinha hora, todo momento, toda hora. Tem muitos grupos no Telegram que eles te dão toda hora sinais, assim, agora é o melhor momento para apostar. Então, assim, eu tava trabalhando e tava apostando o tempo todo, a todo momento. Hoje, os estímulos para apostar aparecem o tempo todo. E quanto mais se tenta recuperar o que perdeu, mais difícil é interromper esse ciclo. O vício toma conta da cabeça da gente, a gente não tem menção de valores, né? Tu aposta sem saber quanto tá apostando. Só o prazer da dopamina ali que te leva à aposta, né? Aquela loucura de querer ganhar mais, só que tu nunca ganha, né? Isso aí é uma pura ilusão, né? O prejuízo não fica só nas telas. Em 2025, as famílias brasileiras perderam 62 bilhões e meio de reais para as plataformas de apostas. O valor representa a diferença entre o que foi apostado e o que voltou para os jogadores em prêmios. O saldo é negativo. De quanto eu perdi, eu não tenho uma noção, mas o prejuízo meu e da minha família ficou acima de R$300 mil. Tive que vender telefone para pagar dívidas, bancos, que até hoje eu nem parei para ver ainda quanto que eu devo no meu nome. No último ano, as apostas movimentaram mais de 350 bilhões de reais em transferências bancárias só no Brasil. É o que aponta um levantamento do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda. E para quem entra nesse ciclo sem conseguir parar, o maior dos prejuízos vai muito além do dinheiro. Eu não tinha R$1 para comprar um picolé, porque eu já tinha perdido tudo. E imagina tu chegar para um pai de família, falar para o filho que não tem R$1 para comprar um picolé, é frustrante, né? Para tentar deixar os jogos para trás, esses dois apostadores buscam ajuda no grupo de jogadores anônimos. É um passo de cada vez para quem está tentando recuperar o controle da própria vida. Cada reunião que a gente tem aqui é uma injeção de ânimo, né, para a gente não desistir, não largar, porque hoje em dia esse vício é pior que uma droga. Tá destruindo muita família, muita gente boa que cai na ilusão de ganhar, mudar a vida. Isso aqui é uma mentira, é uma ilusória, né?
Parar de apostar é só o começo. Depois de tantas perdas, para quem está em recuperação, cada dia longe do jogo é uma forma de voltar a ser quem era. Buscar a pessoa que eu fui no passado, a pessoa que eu sempre fui, honesta, uma pessoa verdadeira, que tudo isso o jogo tirou de mim. Voltar a dar orgulho para minha família, conquistar a confiança deles novamente, voltar a ser a pessoa tranquila e feliz que eu sempre fui. Caso você conheça alguém que precisa de apoio ou você mesmo precise, os encontros do Grupo de Jogadores Anônimos acontecem todas as terças e quartas-feiras, a partir das 7h na Igreja São Geraldo, ali no bairro Floresta, em Porto Alegre. Para mais informações, é só entrar em contato com o canal oficial do Grupo de Apoio pelo telefone 51 980 30 2002. Bom, a gente continua abordando o perigo das bets, conversando agora com o psiquiatra Rodrigo Pereira Pio e o procurador de justiça André Marquesan. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui conosco. Rodrigo, queria começar te perguntando o que acontece, cerebralmente falando, quando a gente aposta, né? De onde vem esse friozinho na barriga que a gente sente? Que processo é esse? Certo, Renata. Acontecem diferentes coisas dependendo da pessoa, tá? Eu posso apostar e não sentir nada, tá? Eu posso apostar e já sentir culpa, uma sensação de que aquilo não faz sentido. Ou dependendo do momento que eu estou de vida e de coisas que já estavam presentes no meu cérebro antes, eu posso sentir uma grande emoção, tá? Um paciente me disse me falou dessa seguinte forma, Rodrigo, se você aposta R$10 numa partida da Série C, vira uma Copa do Mundo, tá? Então a gente coloca uma emoção em algo que antes não te atraía. Isso para pessoas que estão vulneráveis ou pessoas às vezes deprimidas, ansiosas, pode ser uma grande saída de emoção numa vida que antes estava ou vazia, ou desanimada ou deprimida. Então, a bet promete isso. A bet promete um estilo de vida mais animado, alegre. O que muitas vezes não é divulgado é o preço que isso faz. Porque a gente não está falando de um preço só, de um valor físico de dinheiro, né? A gente está falando de outras questões que acabam se desenrolando aí. E em que momento que a gente precisa perceber assim, opa, aqui acendeu um sinal vermelho, que é possível a gente perceber esse momento? Sim, as pessoas começam a perceber isso de diferentes formas, ou melhor dito, os familiares percebem isso de diferentes formas, né? A partir do momento em que eu priorizo as apostas em detrimento de outras atividades, de uma janta, de uma saída com os amigos, de um churrasco, eu ligo um sinal de alerta, né? A partir do momento em que a minha busca não é mais pelo entretenimento, e sim por recuperar o dinheiro ou até por um lucro financeiro, né? A gente sabe que pessoas que tiveram grandes prêmios, né? Que inclusive J.A. fala, ficam mais vulneráveis, porque elas ficam na expectativa de que aquilo volte a acontecer. Pessoas que estão jogando, tentam parar de jogar e que não conseguem parar de jogar, apesar da tentativa, também é outro sinal de alerta. Então, as bets, elas são silenciosas, elas acontecem de uma forma, parece um carro elétrico, né? Você não vê que está ligado, né? Exato, e às vezes você, como o André falou, pode ser atropelado sem saber que havia um objeto na sua direção. Pois é, e é muito maluco, porque antigamente, quando a gente tinha apostas, existia um momento da vida, do dia, um local para ir. Hoje em dia é 24/7, né? A gente tem aposta em tempo real. Isso foi se modificando e hoje tem muito entretenimento esportivo baseado também, ou patrocinado por esse tipo de casa de apostas, né? André, o que mudou na legislação brasileira para acompanhar
essa mudança também na forma como as pessoas apostam e quais são os limites que ela vem encontrando para dar conta disso? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer aqui o debate com o Rodrigo, agradecer você, Renata, agradecer a rede, porque trazer esse tema não é todos os veículos que têm a coragem de fazer. Então eu quero agradecer você e parabenizar por estar fazendo jornalismo. Obrigada. Tá? E isso é jornalismo, e debater esse tema implica conhecer quando que ele surgiu. Ele surgiu numa medida provisória em 2018. Uma medida provisória do governo, eu não vou criticar nenhum governo, nem elogiar nenhum, porque não tem nada a ver com partido. Ela surgiu no governo Temer e a medida provisória pretendia dinheiro para a segurança pública. É o legítimo cavalo de Troia. Todo mundo já sabe, no mínimo porque viu o filme. Né? O que é o cavalo de Troia? Você diz que vai levar segurança, você diz que vai combater a violência doméstica, a infância, a educação, saúde, você passa qualquer coisa junto. Então, vamos legalizar as apostas e vamos dar dinheiro para a segurança. Legalizou, mas a segurança não recebeu esse dinheiro. Ou se recebeu um valor pequeno. Depois, essas duas medidas provisórias foram convertidas numa lei que ficou um tempão sem regulamentação. Esse período de 18 a 23 é um período que é uma selva. Liberado, geral, sem regulamentação, sem nada. E tinha que ser regulamentada. A regulamentação só veio no início, só começou a valer no início do ano passado. Foi feito em 2024 para começar em janeiro de 2025. Então nós temos um pouco mais de um ano com regulamentação. E a regulamentação hoje é feita pelo Ministério da Fazenda, que tem a Secretaria de Prêmios e Apostas como gerente disso. Então, só para entender, nós temos o Ministério da Fazenda, não é o Ministério da Justiça. E o propósito do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Prêmios e Apostas, propósitos legítimos, é combater na regulamentação o jogo ilegal, mas a lavagem de dinheiro, a transferência de capitais para o exterior e também evitar o financiamento do terrorismo internacional. Sim, mas nada que aborde essas questões que a gente está trazendo não aqui. Não é o Ministério da Saúde e não é o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, se fosse a defesa do consumidor, porque eu trabalho com a defesa do consumidor. E eu sempre pergunto, por que não está na Secretaria Nacional do Consumidor? Por que está no Ministério da Fazenda? Por que não está no Ministério da Saúde, que é um problema de saúde pública? Eu não vou invadir a área do Rodrigo. Não, mas com certeza. Mas é um problema de saúde pública. Problema de saúde pública. Não é só a saúde física e mental, é saúde financeira. Com certeza. É saúde financeira. Então, a propósito desse cavalo de Troia, nós temos hoje, por uma série de tecnicalidades, e a expressão é essa, tecnicalidades, nós liberamos os cassinos online. O cassino na rua, nós estamos aqui no Tecnopuc, se você for ali na Bento e abrir um prédio, colocar cassino... Não pode. É ilegal. Mas é online legal. está podendo. Mas o online, 24%, como você falou, é legal. É uma loucura isso, né? E a gente vê, assim, muita publicidade sobre isso, né? Muitas vezes uma publicidade que não necessariamente fala aposte, mas que vende uma ideia de que ao apostar, o futuro pode ser muito bom, né? Qual é o aspecto psíquico que essa propaganda pesca ou tenta pescar ali? Completamente contraditório, né, Renata? A gente sabe hoje, não é uma dúvida, a gente tem bem comprovado que o aposte com responsabilidade não tem efeito para pessoas que estão apostando, né? Jogue ou beba com responsabilidade, né? A gente tem uma imagem ali falando que legal, isso daqui é associado a um monte de coisas boas e no final ainda bem rápido, né? Mas, aposte com responsabilidade. E isso pode ser inócuo para grande parte da população que não tem problemas de apostas, tá? Mas as pessoas com problemas de apostas ou pessoas que estão todos os dias em uma luta individual para não recair, para não voltar a apostar, uma mensagem dessas tem grande impacto, tá? A ambivalência para qualquer comportamento faz parte do ser humano e qualquer detalhe conta.
Uhum. Tá? Para um alcoolista, a gente evita até a cerveja sem álcool. Tá? Então, para uma pessoa que aposta com tanto reforço em relação a apostar, é uma grande carga psicológica contra a pessoa e que não são poucas. Pois é, eu estava te ouvindo falar e estava pensando nisso, porque daí também tem a outra parte, que é a questão da responsabilização, né? Evidentemente que a pessoa que aposta compulsivamente tem, né, uma questão, mas a gente tem outras pessoas envolvidas. Tem uma hora em que essa responsabilidade deixa de ser individual e passa a ser de quem promove, né? Ou das próprias casas de aposta, ou das pessoas que fazem propaganda. A gente tem aí inúmeros influencers que fazem propaganda. Como é que a gente responsabiliza essas pessoas? Existe uma responsabilização legal, André? Se me permite, eu peguei na internet, como o Instagram sabe o que eu procuro, ele me ofereceu. Esse algoritmo. Eu não sou o autor dessa brincadeira muito bem feita, eu não sou o autor dessa minha brincadeira muito bem feita, mas é um sarcasmo perfeito. Beba com moderação, jogue com responsabilidade, fume com parcimônia e use crack com consciência. É um sarcasmo para dizer exatamente isso que o Rodrigo falou. Não existe isso. Não existe. Eu, inclusive, me debato pela publicidade zero, restrição absoluta, como é o cigarro, zero publicidade, porque não existe. Eu não quero palavras como jogue com responsabilidade. Eu até sugeri no projeto de lei, não jogue, ou haja com responsabilidade. Nenhuma palavra de reforço positivo, porque jogue com responsabilidade é jogue com responsabilidade. Não jogue. Não é a lei ainda fala, a regulamentação fala de relação saudável de consumo. Não existe relação saudável de consumo nisso. Não existe relação saudável. Então, nenhuma palavra positiva deve ser utilizada para isso. Nenhuma palavra que signifique qualquer anuência com um comportamento que economicamente é absurdo. É absurdo. Eu não sou uma pessoa particularmente religiosa, mas eu entendo as restrições que as grandes religiões colocam com fumo, com álcool, com jogo, e até os mormons, eu cito com frequência, com chá e cafeína. E o meu irmão uma vez me explicou que era muito caro o chá e a cafeína quando eles levaram a grande marcha deles para o oeste. Então a lógica era, tudo que uma sociedade que precisa é capital para se formar. Você precisa de uma casa hoje. Sim. Você não compra uma casa daqui a 40 anos. Você vai ter que morar agora. Então, estas formas são de dissipação da economia. Você dissipa dinheiro no jogo. Para onde é que vai esse dinheiro? Eu brinco até que não estou defendendo o fumo, que eu não fumo e tenho horror de fumo. Mas pelo menos o fumo tem uma cadeia produtiva. Se planta, se colhe. A gente enxerga, né? A gente enxerga. E cadê a cadeia produtiva do jogo? A cadeia produtiva do jogo são escritórios no Brasil, basicamente programas e internacionais, debates sobre os direitos autorais do campeonato, que as pessoas, como o Rodrigo estava falando, estão apostando no campeonato da Série C, elas estão apostando na segunda divisão da Itália, na segunda divisão da Holanda. Porque a fissura pela aposta, o sujeito acha qualquer coisa em qualquer lugar para apostar. Entendeu? Então, esse dinheiro é um dinheiro que basicamente, em boa medida, vai embora do Brasil, porque quase todas as grandes bets são estrangeiras, quando não são ligadas ou controladas por estrangeiros. Sim. Ou são em paraísos fiscais, a Ilha de Malta, Curaçao e Ilhas Britânicas. Quer dizer, não é um dinheiro que você vai estar deixando aqui deixa muito poucos empregos. Sim, por isso que também não tem tanto impacto como a gente gostaria no orçamento de não gera riqueza à medida que tira da população. E se eu puder pegar um gancho do que o André falou, no consultório isso também é muito desafiador, porque, vou fazer um paralelo aqui, eu tenho uma pessoa que vem por conta de maconha, eu tenho um tempo com ela, tá? Para a gente conseguir ver como que a gente pode melhorar e etc, né, e sair do comportamento. Muitas vezes atender uma pessoa envolvida com bets significa atender uma pessoa que já chega com uma ideação suicida. Nossa. Que já chega
sem nada no banco, sem nada do pai e da avó. Então, assim, perdeu todo o dinheiro que a família tinha acumulado durante gerações. E não na maioria das vezes, em grande parte das vezes, a gente já tem casos, então, muito graves que chegam no consultório. Inclusive, jovens têm um olhar mais... Jovens e pessoas que sustentam provedores de famílias, tá? A gente vê que são pessoas muito vulneráveis, então o dano não é individual, o dano é familiar. A grande verdade é essa: uma pessoa que cai significa ali 10, às vezes, que caem junto com ela. Então, quando a gente fala de pessoas com transtorno do jogo, que é o mais grave em relação a problemas relacionados com apostas, a gente está falando ali de 5% da população, que a nível populacional são milhões e milhões de pessoas. Só que esses 5%, eles afetam muito mais do que os 5%, porque são pessoas relacionadas a... Permite uma observação, Rodrigo? Na Copa, a informação foi de apostas no total de 100 milhões de apostas. 100 milhões de pessoas. Metade da população brasileira. Imagina. Esses dados sempre precisam ser checados, porque é o CPF que foi utilizado, não é... Mas isso significa, numa população de 220 milhões de habitantes, que nós podemos ter 10 milhões de pessoas com problemas sérios, seríssimos. Sim. E não tem rede de saúde que vai dar conta disso. Não tem. É que quando a gente fala em estatística, às vezes as coisas parecem muito distantes, né? Quando a gente quantifica, é muito assustador. A gente está se encaminhando para o fim, infelizmente, a gente teria que falar muito mais sobre esse assunto, mas antes de encerrar, eu queria pedir para ambos um alerta que vocês deixariam para quem está nos assistindo quando o assunto é bet, como que a pessoa pode se proteger, o que ela pode fazer para não entrar nesse buraco de coelho, né, que a gente chama, e enfim, poder cair mal. Está contigo, Rodrigo. Renata, eu vou só adicionar uma nova informação. Você falou de Jogadores Anônimos, que é um grupo que gera frutos muito saudáveis, e recentemente também abriu Jogadores Anônimos em Novo Hamburgo. Ah, que bom! E isso tem questão de semanas, tá? Então, a gente já tem... ainda é muito pouco, mas tem crescidos pelo esforço de voluntários que conseguem, muitas vezes ex-jogadores que abrem novos grupos. E a minha sugestão, talvez para pessoas que estejam assistindo, peçam ajuda, tá? Falem com alguém. Boa. Tá? Talvez você é um amigo tem um amigo antigo que está te pedindo dinheiro, esse amigo você não tem mais contato, ele entrou em contato contigo. O fácil é falar, não vou emprestar e vida que segue, ou às vezes emprestar, mas talvez a gente possa ir para além disso. Por que ele está me pedindo dinheiro, tá? Será que não vale a pena eu perguntar, talvez, para os pais dele, ou para algum familiar? Então, a gente precisa fazer esse trabalho ativo com uma doença que faz um trabalho ativo com a gente. André. Em primeiro lugar, não aposte. Eu sei. Não aposte. Porque eu faço a defesa do consumidor. As pessoas são colocadas num circo e dizem assim, e agora, doutor André, o que dá para fazer? No momento que entra nisso, é muito difícil. Em primeiro lugar, de forma nenhuma aposte em bets ilegais. Tem isso também, né? Isso é zerado. Segundo lugar, não acredite na publicidade de influencers. Eu fiz uma brincadeira com outro jornalista muito bom. Eu disse para ele, pode colocar o seguinte, todo influencer deve receber o cachê em dinheiro para aposta. Se ele perder, ele trabalhou de graça, portanto ele confia naquilo que ele está. Porque se você faz uma publicidade de um prédio, diz assim, Marcos, eu quero lançar e vou te dar um apartamento. Vou levar um apartamento, vou levar um carro, vou levar um rancho de supermercado. Tá ótimo. Mesmo que não seja dinheiro, para mim um apartamento é um apartamento. Agora, olha, eu vou te dar 1 milhão de crédito, mas e se eu perder? Você trabalhou de graça
e fazem, confia. É mais ou menos a mesma lógica, né? Mas eles estão patrocinando do futebol. Eu faço muita piada com o futebol, porque eu digo, ó, pior Brasil de Copas desde 1990. Não aposta, gente. 5º lugar nas eliminatórias. Está fazendo muito bem para o nosso futebol. No final é isso, né? Não aposte. Não. Gente, muito obrigada. Eu adorei e espero receber vocês aqui novamente. Muito obrigado. Continuar Muito discutindo obrigado. este assunto. Obrigadão. Bom, a gente faz um rápido intervalo e na volta conhece um livro que discute violência física e sexual contra crianças e adolescentes. Nós já voltamos. Tem show desembarcando diretamente da Bahia para agitar a noite gaúcha. Levanta a poeira que o terreiro já sambou. Mangueira, aroeira que a da mata já curou. Com um show marcado pela fusão entre ritmos eletrônicos e referências como candomblé, funk, rock e piseiro, o grupo Cabocage se apresenta nessa quarta-feira em Porto Alegre. Eles sobem ao palco do Teatro Hebraica a partir das 7 da noite. O ingresso é solidário, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. E o jazz e a bossa nova do Paulo Dorfman Trio. O compositor, arranjador e pianista Paulo Dorfman se apresenta em Porto Alegre nessa quarta-feira. O show, baseado no álbum homônimo lançado em 2025, conta com a participação de Kiko Freitas e Edu Saf. A apresentação acontece na Sala Jazz Geraldo Flack. Ingressos disponíveis através do telefone 51 999 16 1957. E olha só que excelente notícia. O Teatro São Pedro já tem data para voltar a receber o público. A notícia foi dada na manhã dessa terça, durante uma visita técnica às obras do prédio centenário, que contou inclusive com a presença do governador Eduardo Leite. Dá uma conferida. Fechado desde março do ano passado para obras de restauro, o prédio histórico do Teatro São Pedro será reaberto no dia 26 de novembro deste ano. Com um investimento de mais de 20 milhões de reais, a reestreia vai ter uma programação especial, com apresentações de música, dança e teatro. Durante o período de portas fechadas, o local passou por uma série de intervenções. Entre as melhorias estão a modernização das instalações, adequações de acessibilidade e a implementação do sistema de prevenção e combate a incêndios. Agora, as equipes trabalham nos acabamentos e na restauração de elementos históricos, como lustres, cadeiras e poltronas. A programação completa de reabertura e as informações sobre os ingressos serão divulgadas em breve. Mudando de assunto um pouquinho, o combate à violência contra crianças e adolescentes ainda enfrenta brechas na rede de proteção. Identificar os sinais, acolher a criança, produzir provas e responsabilizar os agressores exige a atuação conjunta de profissionais da saúde, da perícia, da psicologia, da assistência social, da segurança pública e da justiça. E essa articulação é o tema de um livro que reúne mais de 700 páginas e especialistas de diferentes áreas. E para falar sobre os desafios dessa rede, sobre o papel da perícia na proteção das crianças e dos adolescentes, nós conversamos agora com a Angelita Machado Rios, que é organizadora da obra. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Renata. Angelita, me conta um pouquinho quais são esses principais desafios ou quais são as principais brechas que a gente ainda encontra na rede de proteção. Bom, a criança, com suas particularidades, ela é um ser vulnerável, né? E eu acho que a principal dificuldade que nós temos hoje é de ter uma rede que realmente tenha
uma comunicação. Então, as pessoas fazem excelentes trabalhos, mas muitas vezes não se comunicam. E essa vulnerabilidade, ela vai se perpetuando. Sim, e ainda temos casos, a gente sabe que muitas vezes esses casos acontecem dentro da própria família, o que também dificulta um pouco o acesso ao que está havendo ali dentro, né? Como é que... Exatamente. Toda a população vulnerável, ela carece realmente de uma rede, né, que possa dar realmente ouvidos a essas dores. Então, isso a gente viu muito durante ali o isolamento social. Então, permaneciam em casa com o agressor. Então, a escola, né, a igreja, a saúde, acaba sendo realmente a porta de entrada dessa comunicação. Então, se a criança fica ali no agressor, e a gente sabe que a violência sexual, basicamente 80% ela vai acontecer dentro do ambiente das pessoas conhecidas, principalmente dentro da família, se não tiver realmente como poder revelar, fica realmente uma perpetuação, né? Como é que esses, talvez a gente possa chamar de primeiros respondentes, né, que são esses profissionais que estão na ponta, como é que eles podem se colocar para criar esse canal de confiança, esse círculo de confiança com a criança e também navegar essa questão de ser dentro da família para que não revitimize a criança no fim das contas, né? Em primeiro lugar, a capacitação, né, Renata? Então, para ouvir uma criança, precisa de técnicos capacitados para que a gente não incorra na revitimização. Então, uma pergunta mal dirigida, né, num contexto não adequado, pode trazer um dano muito grande. E outra é a empatia, né? Estabelecer um vínculo. Uma criança, ela só vai falar com quem ela confia ou com quem ela avalia que está se importando. Né? Não pode ser aquele clichê, vamos escutar. Não, é escutar de verdade. Escutativa, que a gente chama. Exatamente, né? Algo assim que passe para a criança um momento de confiança. E é claro, né? A gente tem que mostrar para a criança que o ambiente segredo, ele não existe. Mesmo que dentro do cenário da violência exista o segredo entre a criança e o seu agressor, no momento que ela revela, aquela pessoa que ouve, ela vai ter que usar daquela informação para proteger a criança. Portanto, não existe segredo. E isso tem que ser colocado, né? Pois é, porque é tão difícil, né, Angelita? Porque se navega esse cenário que muitas vezes também fica num lugar de... Como é que a gente produz prova dessas coisas, né? Então, assim, como é que é o papel da perícia nesses momentos? Bom, então foi uma longa caminhada, né? Então a gente pensa assim numa vanguarda que o crime sexual contra a criança ele só era documentado se existisse algum vestígio físico. E 96% dos casos, né, de crianças abaixo de 10 anos, nós não temos nenhum vestígio. Então foi através de estudos, né, de uma equipe assim que se preparou muito, mestrados, doutorados, em cima do testemunho infantil, para criar o que a gente chama hoje de perícia psíquica. Olha Que é a oitiva dessa criança, né, uma entrevista com base de protocolos internacionais e mais o exame do estado mental, para a gente entender que modificação de comportamento é aquela e que nexo causal tem com aquele relato. Tu tens formação tanto na área da saúde quanto na área do direito, né? Como é que isso influenciou no teu trabalho e também para chegar, né, nessa nova forma de periciar? Sabe que o direito, na realidade, ele traz para nós, da medicina, o entendimento do nosso papel enquanto legistas, enquanto psicólogos, jurídicos. Como é que o operador do direito recebe esse nosso produto, a prova pericial? Porque, na realidade, assim, é produzir a prova, mas também entender o quanto essa prova vai contribuir realmente na proteção integral dessa criança e também para que esse agressor possa realmente não continuar perpetuando. Sim, ser responsabilizado Né? Então, medicina legal é realmente uma interface entre a medicina e o direito. Então, entender um pouco das legislações, né, de tudo que está envolvido nesse contexto jurídico é fundamental para uma qualidade de prova melhor. E como as novas tecnologias também impactam no trabalho de vocês, Angelita? Porque, por exemplo, a gente sabe que agora tem muito cyber assédio, né? Então a gente vai para um outro lugar, né? Não necessariamente físico, né? Mas que também é uma agressão.
aí que a interdisciplinariedade entra com mais força, né? O legista, o investigador, o perito de informática. Então, esse trabalho conjunto para poder identificar a partir da fala daquela criança, do comportamento daquela criança e colocar tudo isso dentro de um cenário investigativo. Porque hoje nós temos, né, o estupro virtual é uma realidade, crianças muito pequenas já sendo alvo, né? Então, tu imagina que a criança está dentro de casa, muitas vezes os pais achando que está protegida, está em casa. E quando tu vê, na realidade, ela está muito exposta, né? E com sequelas gravíssimas. É verdade. Porque a gente não tem, muitas vezes, a noção de quanto tempo isso vem acontecendo, né? Exato. Nossa, Angelita, achei demais esse trabalho de vocês. Para quem se interessar em conhecer um pouco mais o livro, como é que faz para acessar, onde é que consegue? Olha, é um livro que tem 24 capítulos distribuídos nessa dinâmica toda, né, das violências na atualização legislativa, né? Então nós temos nas livrarias, ele já está à disposição, tem também, né, no site da editora Mizuno, e estamos trabalhando no próximo, que é a violência dessas crianças que cresceram. Então, como é que estão essas meninas no mundo adulto, né? Então, é uma edição, assim, que na realidade é uma violência que vai se perpetuando, né? Sim, é geracional. Exatamente. Mas parabéns, porque é importante a gente entender para conseguir combater. Né? Obrigada. Fico à disposição. Até a próxima. Bom, gente, no próximo bloco tem artes cênicas com o espetáculo Meretrizes. É já já. E cá estamos com mais um Artes Cênicas. Eu estou aqui para cobrir as férias merecidas da colega e amiga Ionara Caran. Simbora! Hoje o nosso convite é para um espetáculo que vai muito além do palco. Uma peça construída a partir de histórias reais. Meretrizes é um teatro documental que mistura atuação, música ao vivo e depoimentos verdadeiros, que provocam aí a reflexão sobre preconceito, direito das mulheres e humanidade. Em vez de falar sobre as profissionais do sexo, o espetáculo fala com elas e, principalmente, dá voz às vivências delas. Para conversar sobre essa montagem que inicia uma circulação nacional pela Caixa Cultural, eu recebo duas mulheres fundamentais nesse projeto. A atriz Liane Venturella, que está em cena e também assina a dramaturgia da peça, e a Paula Assunção, profissional do sexo, consultora da montagem e uma das participantes especiais do espetáculo. Sejam muito bem-vindas, gurias. Obrigada. É um prazer tê-las aqui. Prazer é nosso, prazer é nosso. E ainda mais para falar de Meretrizes, que é uma peça tão querida por nós, por tudo. Pela maneira com que ela nasceu, pela maneira com que ela é recebida pelo público e agora furando esse bloqueio, né? Que é tão difícil falar sinceramente com as pessoas e mudar pontos de vista, né? O teatro é a arte fazendo todo o seu papel social também, né? Que é provocar discussão. Liane, e provocar essa discussão, o que levou, assim, você e a diretora Camila Bauer a escolherem esse tema, assim, justamente um teatro documental para colocar em cena? Pois então, a nossa vontade, porque como artista tu sempre quer ir um passo além do que tu já foi, né? A Camila tinha uma vontade já bem antiga de entrevistar pessoas, perguntar, fazer perguntas, entrar assim no mundo particular de cada pessoa e também era do interesse dela falar sobre mulheres. Era do meu interesse também falar sobre mulheres, porque a gente está vendo o que está acontecendo, né? E que não deixa de acontecer. Agora a gente diz, quantos feminicídios, parece que a coisa aumentou. Não é que aumentou, é que está tendo mais visibilidade, mas continua aí. Parece que é um problema que não está resolvido na nossa sociedade. E a gente começou a falar sobre respeito. E falando em respeito, a gente pensou, nossa, o dia em que homens e mulheres respeitarem todas as opções de uma mulher, inclusive profissional, e se for prostitutas. Nossa, se respeitarem isso, todas nós seremos respeitadas
em todas as decisões particulares, né? Então, daí começou isso. E se a gente entrevistasse? E se a gente falasse sobre essas mulheres? E aquilo foi nos seduzindo de uma forma que daí a Juliana Volkmer começou a entrevistar através do NEP. E quando a gente foi conhecendo as gurias, nossa, a gente se apaixonou por muitas que a gente leva para cena, né? Tem que levar para cena. Sabe, Liane, eu imagino, porque eu como jornalista também tenho essa curiosidade, né? De conhecer um outro lado, que a gente não tem a vivência, né? Então, Paula, como é que você recebeu esse convite, assim? Será que na hora tu percebeu que seria uma oportunidade de mostrar o que a profissional do sexo passa de verdade no dia a dia? Primeiro eu achei que era golpe. Importante dizer. Importante dizer. Mas sabe, é interessante o porquê eu pensei que era golpe. Porque na época elas me mandaram, foi a Juliana, né, que mandou, que era historiadora, que estava preparando tudo, que me mandou a mensagem através do meu anúncio, que estava postado na internet. E ela botou um pequeno textinho ali que elas estavam querendo fazer uma peça de teatro documental sobre a nossa vida. E me despertou a ideia de ser um golpe, porque eu pensei, por que alguém se interessaria em ouvir a nossa história e numa peça de teatro, num lugar que a gente considera elitizado, que jamais a gente estaria muito menos na plateia que dirá no palco. E eu fiquei pensativa assim, mas será? Assim, bom, não tenho nada a perder, me matar ela não vai. E aí a gente marcou o encontro e tudo mais, eu acompanhei os ensaios e foi muito interessante, inclusive assistir a Liane me interpretando, porque eu descobri trejeitos que eu não sabia que eu tinha. Cada personagem deve ter o seu trejeito, né? Claro, claro, cada pessoa tem. A maneira como as pessoas cortam o ar é diferente. É óbvio que a gente está sempre atenta a isso, né? A energia da pessoa, o que lidera ali nos movimentos da pessoa. Mas a Paula é um registro difícil, porque ela tem um senso de humor. Eu me identifico com o jeito da Paula. Sim. Mas como é que eu vou, se eu tiver que fazer quase que uma caricatura da Paula, o que eu vou puxar ali que as pessoas possam dizer, ah, essa deve ser aquela outra, né? Olha a diferença física, olha a grande diferença que a gente tem. Bem parecidas, não somos. Bem parecida. É difícil, tu tem que pegar a pessoa num jeito, sabe? Mas a gente fica sempre em observação. Eliane, foi mais de um ano, né, que vocês passaram entrevistando profissionais do sexo. O que mais te surpreendeu? Tu ouviu algum relato que tu não imaginava que essa profissional passaria? O que eu não imaginava é que iam cair tantos tabus na minha cabeça. Tipo? Tipo assim, ó, as gurias viraram nossas amigas, entende? Eu não consigo imaginar um círculo de amigos em que elas não estejam. Eu nunca pensei que um dia na vida eu seria amiga, sim, de conversar sobre coisas da vida com uma profissional do sexo, entende? Nunca. Meretrizes, prostitutas, o nome que a gente quiser dar, né? Mas eu nunca imaginei, porque tu põe tantas coisas na frente antes de chegar ao humano, tantas coisas, tantos preconceitos, que daí quando tu conhece, e tá aqui a Paulinha, tá a Soila do meu lado, nossa, é maravilhoso ver as maneiras diferentes com que cada uma entrou na profissão, muitas que saíram da profissão enquanto nós fazíamos a peça, despedidas, né, que tivemos também ao longo disso, mas enfim... Isso que atrai, é o que há de humano em cada uma. Isso me surpreendeu muitíssimo. Foi um choque. Aproveitando esse gancho do que há de humano em cada uma, Paula, muitas pessoas que nunca conversaram, né, com uma profissional do sexo carregam algum estereótipo delas. Qual é o mais comum, assim, que tu percebes? O mais comum, geralmente, é que nós somos extremamente vulgares e que somos nós que procuramos os homens. Tem muitas mulheres, principalmente as que são casadas, que nós vamos roubar o marido delas, que nós somos perigosas, ou que nós vamos levar para um mau caminho todas as mulheres. Parece que todas que tiverem contato com nós vão virar putas, e como se isso fosse a pior coisa do mundo, porque de fato a palavra virou uma ofensa. Inclusive, a Liane comentou do NEP, que é uma ONG, que é o Núcleo de Estudos da Prostituição, que foi elas, inclusive, que me ensinaram a
a tirar o peso do preconceito da palavra. Porque eu também me senti ofendida antes. E aí depois eu fiquei pensando, por que a gente se ofende com isso, né? Sim. E existe algum depoimento, vamos supor o da Paula agora, que pra ti, assim, pesou? Tu te marcou, sabe? Foi pra tua cabeça, assim, tu não tirou. Lembrando que, né, gente, durante a peça são apresentados vários depoimentos de mulheres e a Liane, ela representa essas mulheres, né? Sim. E daí abre um diálogo. Exatamente. Esses depoimentos, tem algum que nunca saiu da tua cabeça? Eu acho que sim, sabe do quê? Que agora a prostituição... Só para acrescentar uma coisa, quando a gente quer dizer que uma coisa é muito boa, a gente também diz, um puta espetáculo, que puta comida também que eu tem comi. Uma boa entonação. Também tem, né? Então não vamos esquecer. Mas principalmente agora eu acho que é isso, quando tu conhece uma pessoa empoderada como a Paulinha, tu não tem como ver a prostituição como algo tão frágil como a gente costuma ver. Mas os depoimentos das mulheres que tiveram cafetão e foram machucadas emocionalmente pelos seus cafetões, isso sim, tem uns que estão aqui dentro, que eu não consigo trabalhar, parece que a gente não consegue entender, né? Como é que fica tanto tempo nas mãos de um homem? Mas daí também tu vê casamentos que as mulheres são machucadas diariamente pelos seus maridos e não fazem nada, não saem daquele relacionamento. Então, tem questões aí, principalmente em relação aos cafetões, mas que daí eu também estendo para o dia a dia, para essas mulheres que não sabem como agir, que são agredidas diariamente, que caem naquela promessa de já vai passar, 1000 desculpas. É como muitas pessoas perguntam para as meninas, né? Vocês não têm medo? Vocês são agredidas? E a resposta delas é ótima. As mulheres em casa, nos seus casamentos, são mais agredidas do que nós trabalhando. E é verdade. É que o risco já existe por ser mulher, né? Independente da escolha de profissão, infelizmente. Paula, e também existe, sim, o fato de colocar, né? Te colocar em cena. Tu teve que reviver experiências, não sei se talvez tão boas ou não. O que eu vou te perguntar sobre isso é como tu te sentiu trazendo pro público experiências vividas por ti? Até hoje é muito bom. Todas as vezes que eu escuto a interpretação da Liane, eu sempre revisito, obviamente, a história que ela conta, que já mudou muito. Nossa! O meu contexto de vida já mudou completamente. Eu já sou aposentada agora, né, digamos. Mas é sempre muito interessante, porque eu sempre lembro de alguma coisa com outro olhar. E antes o que eu olhava, talvez, com até pena de mim mesma, muitas vezes. Ai, coitadinha de mim por ter passado tal coisa. Hoje eu vejo, nossa, mas... Tá, ok, tive o meu momento de vítima em tal situação, mas isso me trouxe até aqui agora, literalmente, né? Então, sempre vale a pena no fim. Liane, vamos fazer o convite, então, para as pessoas seguirem o espetáculo, né? Onde pode? Vão seguir agora, porque já esteve em Porto Alegre. Então, quem não foi, siga Meretrizes, que vai estar na Caixa Cultural agora, em Belém. Depois de Belém, da Caixa Belém, nós vamos para a Caixa Recife e depois nós vamos para a Caixa Salvador. São mais de 38 apresentações de Meretrizes. Ano que vem tem Curitiba. E me ajuda, Paulinha, pelo amor de Deus. E Curitiba, Salvador, já falou. Recife, Belém, Fortaleza? Vamos circular o Brasil. Nós vamos circular. A gente vai sair do frio agora, a gente tá feliz. Vai ser uma puta circulação. Esse vai ser um puto espetáculo. Tá certo, então, gurias, parabéns por esse espetáculo, é maravilhoso. Eu já assisti, eu super recomendo, acho legal também o bate-papo que elas fazem depois, né? Com as profissionais do sexo, tanto com a pessoa mais nova quanto a pessoa com mais idade, a diferença que existe, né, na atualidade. Parabéns. Exatamente, obrigada. Que bom que o teatro está se tornando também um lugar de escuta, né? De escuta, e escuta de uma profissional também, que a gente não pode deixar de falar, Camila Bauer,
Prêmio Nossa, Shell de premiada. direção, quebrando Verdade. todas as bolhas que existem, né? É tão difícil isso, nunca tinha vindo para o Rio Grande do Sul. Tá aí a nossa diretora fazendo meretrizes. O Shell foi pelo instinto, mas enfim, é a cabeça dela que é essa explosão, né? Que leva a gente a ficar tão feliz fazendo meretrizes por todo o Brasil, né? Tá certo, então. Uma Muito diretora obrigada pela também. participação, Paula. Eliane, foi um prazer. Obrigada. E sucesso aí, pelo Brasil afora. Oba! Tomara. E nós, gente, voltamos no próximo Artes Cênicas. Até lá! Agora é hora de previsão do tempo com o Lucas Canever. Oi, Lucas. Oi, Renata. Oi para você também que nos assiste. Se preparem para uma virada no tempo, porque nessa quarta-feira o frio já deve perder força. O tempo permanece firme em todo o Rio Grande do Sul. O dia vai ser nublado, mas o sol pode até aparecer um pouco entre as nuvens. O destaque é como a temperatura vai subir ao longo da tarde. Depois de uma sequência de dias gelados e até de geada, a tarde dessa quarta-feira deve ser abafada, principalmente lá no fronteiro oeste, no centro e no noroeste do nosso estado. As máximas variam entre 13 e 30 graus. Esse calor todo deve persistir na quinta-feira, com mínimas que ficam na faixa dos 18 graus e máximas que podem até passar dos 30. Só que no fim da tarde, a chegada de uma nova frente fria aumenta a quantidade de nuvens e provoca novos temporais. O sul do estado deve ser a região mais atingida, com rajadas de vento que podem superar os 80 km por hora e acumulados de chuva que podem chegar perto dos 80 milímetros, principalmente nas cidades que ficam ao redor da Lagoa dos Patos. Então, entre o fim da tarde e o começo da noite, chove em quase todo o Rio Grande do Sul. Mas vamos focar nessa quarta-feira, chegou a hora de dar nosso giro pelo estado e conferir como o tempo fica amanhã em algumas cidades. Lá na Serra Gaúcha, em Canela, esquenta mais em relação aos últimos dias, com mínimas de 10 graus e máximas de 26. O sol aparece entre nuvens. Em São Borja, lá no fronteiro oeste, as máximas chegam até os 31 graus, com mínimas de 11. No centro do estado, em Cachoeiro do Sul, a temperatura vai dos 7 até os 24 graus amanhã. Ao sul do estado, em Rio Grande, as temperaturas máximas ainda ficam abaixo dos 20 graus, com mínimas de 7 e máximas de 19. E aqui em Porto Alegre, a previsão indica mínimas de 11 graus, com máximas de 23 graus para amanhã. E por hoje é isso, Renata. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até mais! E uma última e triste notícia. Faleceu hoje, aos 80 anos, a cantora, compositora e atriz estadunidense Dolly Parton. Com uma carreira marcada pelas canções clássicas como Jolene e I Will Always Love You, ela se tornou uma das artistas femininas mais vendidas de todos os tempos. Foram mais de 100 milhões de discos. A gente te deixa agora, então, na companhia de Dolly Parton, essa mulher incrível que foi pioneira em muitas áreas da vida e da carreira. Aproveite. Meus sentimentos a todos os fãs e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!